Então, pessoal, a partir de agora nós vamos iniciar o módulo 1 da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É que é formada a CIPA, né? É importante a gente ressaltar, né, que toda a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é formada pelos próprios trabalhadores, né? E qual que é o objetivo, né, da CIPA? A CIPA ela tem o objetivo de desenvolver atividades que são voltadas para a prevenção de doenças, acidentes do trabalho e qualidade de vida dos colaboradores. Então, é muito importante que você, né, que vai fazer parte da CIPA, ou você que vai montar uma CIPA dentro da sua empresa, né, mostrar para as pessoas, né, no momento ali que vai ter eleição, qual que é o objetivo da CIPA. Né? Às vezes nós temos pessoas que se candidatam para ser membros da CIPA e não sabem o objetivo. Né? Então, o objetivo principal, a própria CIPA, a própria sigla já fala, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo é prevenção de acidentes dentro da empresa, dentro da organização. E para isso nós temos várias ferramentas que a gente vai falar no andamento desse treinamento. É importante a gente ressaltar, né, que todas as empresas devem possuir, tá, a CIPA. Né? A norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho é que vai nos dar aí a diretriz, a forma de como a gente vai montar essa comissão. Mas é importante que toda empresa que admitam, né, funcionários, né, que registra ali um funcionário, ela tem que ter essa comissão interna de prevenção de acidentes. Né? Então, independente se for uma empresa que tem um grau de risco maior ou menor, a partir do momento que essa empresa ela tem funcionários, ela tem que ter essa comissão. Perfeito? Então, todas as empresas que possuem funcionários, né, regidos pela consolidação das leis do trabalho, né, que é a CLT, ela deve constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento. É muito importante essa informação. Então, você aí que tem uma pequena empresa, né, de pequeno porte, às vezes com 1, com 2 funcionários, você também é obrigado a ter a CIPA e manter ela funcionando, ok? Como é que é feita essa composição da CIPA? Como é que a gente monta? Como é que a gente vai compor? Importante saber, a CIPA ela é composta por representantes do empregador, que são os indicados, ou seja, eu tenho uma empresa e eu vou indicar as pessoas que eu quero que façam parte da comissão. Esses aí são os representantes do empregador, certo? E dos empregados, eu tenho que ter representantes também dos empregados. Se eu sou proprietário de uma empresa, eu vou indicar aquelas pessoas ali que eu acho que têm condições de participar da comissão. E além disso, eu tenho que ter os representantes dos empregados, que são eleitos, que são votados, ok? Então, esse número de representantes do empregador e dos empregados é igual, tá? E a gente vai ter a composição também de titulares e suplentes. Nós vamos explicar detalhadamente como é que é feita essa composição, né? A quantidade também desse número aí de cipistas, né, é definida pelo grau de risco da empresa, tá? Que também é definido pelo CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, tá? E pelo número de empregados da empresa. Haverá também um secretário e seu substituto. Então, é muito importante, muita calma, né, que a gente vai mostrar durante esse treinamento como é que é feita essa composição, como é que a gente consulta a norma, como é que a gente vai, né, verificar dentro da NR5 do Ministério do Trabalho, né, essa classificação econômica, o número de empregados na empresa, como é que eu vou saber a quantidade de membros da CIPA de acordo com o número de funcionários, de acordo com o grau de risco. Então, isso a gente vai explicar. No momento agora, a gente só está passando a informação, né, de como que a gente compõe. Os detalhes a gente vai estar falando aí no decorrer do treinamento, ok? A composição da CIPA, né, como a gente havia falado antes, né, representantes do empregador, titulares e suplentes, é designado pela direção da empresa, tá? Não precisa ser votado, é designado pela direção. Os representantes dos empregados
Titulares e suplentes serão escolhidos através de processo eleitoral secreto. Ok? Então, a gente vai falar também detalhadamente como é que funciona esse processo eleitoral do início ao fim. Ok? O treinamento da CIPA também é obrigatório. Tá? Esse treinamento, né, da CIPA, a empresa deverá promover para os membros da CIPA, tanto os titulares quanto os suplentes, antes da posse. Então, a partir do momento que eu tive a eleição da CIPA, foi definido quem são as pessoas que vão participar da CIPA, né, através da eleição. O empregador designou ali os representantes do empregador, né? Antes dessa comissão tomar posse, eu vou ter que fazer o quê? Um treinamento, certo? É o que vocês estão assistindo aqui. Esse treinamento é o que vai habilitar, né, as pessoas que foram eleitas e que foram escolhidas a participar da comissão. Ok? Então, no final do treinamento tem que ser emitido um certificado, né? A pessoa tem que ver todo o conteúdo programático para ela ter a noção do que ela vai fazer, né, no decorrer do mandato. Tem uma exceção para o primeiro mandato, né? Se é o primeiro mandato ali, eu não preciso, né, do treinamento antes da posse, tá? Então eu tenho essa exceção, ok? O presidente e o vice-presidente, né? O presidente da CIPA, a empresa que escolhe, a direção vai escolher, né? E ele faz parte dos representantes do empregador. O presidente da CIPA vai estar na relação ali das pessoas que o empregador escolheu como seus representantes. Eu vou ter esse presidente lá escolhido. E o vice-presidente será escolhido entre os titulares eleitos. Então, teve a eleição, dentre os titulares eleitos eu vou escolher o vice-presidente. Então, é importante ressaltar isso. Isso é lei, gente, está na NR5. Tá? O presidente da CIPA, ele é escolhido pelo empregador. O vice-presidente da CIPA é escolhido dentre os titulares eleitos. Ok? O que faz o presidente da CIPA? Questão de atribuição. Quais as atribuições do presidente da CIPA? Né? Ele tem atribuição, primeiro, convocar os membros para as reuniões da CIPA. É a atribuição do presidente. Ele pode delegar isso para o secretário da CIPA? Pode. Geralmente é o que acontece, né? Então o presidente da CIPA delega para a secretária para ela convocar, né, a reunião da CIPA, ok? Além disso, quando tem a reunião da CIPA, quem que coordena? Né? Toda reunião tem que ter uma pessoa que vai coordenar, que vai comandar, certo? Isso também é atribuição do presidente da CIPA, essa coordenação. O presidente da CIPA também informa o empregador sobre os trabalhos da CIPA. Gente, o presidente da CIPA, ele tem uma importância muito grande durante a gestão da CIPA. Por quê? Quando a gente fala de comissão interna de prevenção de acidentes, é para prevenir acidentes, certo? Então, geralmente a gente vai precisar de quê? De investimento. Quando a gente fala de eliminar risco dentro de qualquer local, ambiente de trabalho, às vezes demanda investimento. E o presidente da CIPA tem que mostrar como é que estão sendo conduzidos os trabalhos para a direção da empresa. Porque se precisar de algum investimento, ele tem que mostrar para essa direção o porquê, né? Através de qual ferramenta que a gestão da CIPA identificou aqueles riscos, né? Quanto vai ficar, levar os orçamentos, mostrar o plano de trabalho da CIPA, que a gente vai falar também. Isso é atribuição do presidente da CIPA, tá? Além disso, o presidente da CIPA, ele coordena e supervisiona as atividades do secretário. Por isso que eu falei no início. O presidente tem que convocar reunião? Sim, mas ele já delega esse tipo de atribuição para o secretário. O secretário que vai ali redigir as atas, né? Tudo sob a tutela, sob o comando do presidente da CIPA. Tá? Além disso, ele também tem o poder de delegar atribuições ao vice-presidente. Né? Então, o presidente da CIPA tem essas atribuições, essas são as ações dele durante o mandato, que são muito importantes. Né? Quando a gente tem ali um presidente da CIPA que atua, que ajuda, é muito importante dentro da gestão da CIPA. Com relação, né, ao trabalhador designado,
Nós falamos, né, que toda empresa ela tem que ter a comissão interna de prevenção de acidentes, certo? Então, às vezes, quando a empresa ela não se enquadra no quadro 1 da NR5, ou seja, quando ela não tem a quantidade mínima de funcionários para ter uma eleição na CIPA, ela tem que designar uma pessoa que vai ser a CIPA dentro daquela empresa. Às vezes eu tenho uma empresa com 1, com 2, com 5 funcionários, né? A gente vai mostrar o quadro 1 da NR5 para vocês, tá? Essa empresa, ela não enquadra no quadro 1, mas eu tenho que ter a CIPA. Eu não vou ter eleição, né? Eu não vou ter eleição. Então a empresa vai escolher um designado. Esse designado vai ter que fazer todo o processo da CIPA. Ele vai ser a CIPA dentro da empresa, né? No período do mandato dele, tá? Ele tem que receber um treinamento, ele tem que fazer as atribuições de forma geral da CIPA, né? Ele que vai fazer a prevenção dentro da empresa, ok? A empresa, né, designará um responsável para cumprir o objetivo da CIPA, né? Então esse responsável vai ser o funcionário designado, né, para cumprir a NR5 dentro da organização, ok? Aqui a gente vai falar um pouco sobre atribuições da CIPA, né? Quais são, né? O que a CIPA faz? É seguir, gente, o que pede a NR5. Está bem claro na norma, né? Identificar os riscos do processo de trabalho. Como é que a gente identifica? Temos diversas ferramentas hoje, né, para identificar riscos, tá? Tem um gerenciamento de riscos, que é o quê? A gestão dos riscos dentro de uma empresa. Então, eu tenho que ter ferramentas, principalmente checklist, formulários, o membro da CIPA ir para o campo, para preencher, para identificar, para registrar, para levar para as pessoas que têm ali o poder para tentar eliminar esses riscos que foram identificados, tá? Elaborar plano de trabalho. Isso é muito importante. Às vezes as empresas, né, montam a CIPA, fazem o processo eleitoral e não tem um plano de trabalho. O plano de trabalho é fundamental. Dentro do plano, eu vou traçar quais são os meus objetivos e metas da minha gestão. Então, é importante ter esse plano de trabalho, para no final da gestão, verificar se tudo que foi levantado, tudo que estava dentro do plano, foi executado, né? E o que não foi executado, ter ações aí, de repente, para a próxima gestão da CIPA, executar. Realizar periodicamente verificação dos ambientes e condições de trabalho. Então, se eu sou membro da CIPA, eu trabalho no setor produtivo ou no escritório, independente do local, né, eu tenho que periodicamente fazer inspeções, né? A partir do momento que eu identifiquei alguma coisa na área, eu tenho que tomar ações de prevenção. É importante também realizar após cada reunião a verificação do cumprimento das metas fixadas. Então, eu tenho comissão, tem uma reunião e os membros da CIPA durante as reuniões vão levantar riscos, vão pedir melhorias no ambiente de trabalho, certo? Então é importante ter um plano de ação de tudo que foi levantado. Isso vai ser registrado em ata, eu posso ter um plano de ação em anexo para melhorar, através de planilhas de controle e verificar o andamento das ações. Importante também divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Importantíssimo isso, a divulgação do trabalho da CIPA, o que foi feito, quantos riscos foram eliminados, quais as melhorias que foram propostas, quais melhorias que foram realizadas, dar feedback para aquele funcionário, né, que às vezes pediu algum tipo de melhoria, alguma condição mais adequada para fazer a sua atividade. E também colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico, Saúde Ocupacional, e o PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, bem como de outros programas de segurança e saúde desenvolvidos pela empresa. Vamos abrir um parênteses, vamos falar um pouco do que é o PPRA e o que é o PCMSO. Isso é muito importante. Quando nós falamos de PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, o que são os riscos ambientais? Dentro do PPRA nós tratamos riscos físicos, químicos e biológicos,
são riscos que podem causar algum tipo de dano à saúde do trabalhador. Vamos dar um exemplo. Risco físico, ruído, que é muito comum nas indústrias, onde tem máquinas e equipamentos. Então, nós temos o ruído. Esse ruído, dependendo da intensidade dele, que é medida em decibéis, pode ocasionar perda auditiva nas pessoas que estão naquele ambiente. Então, é importante, dentro desse programa, desse PPRA, eu ter avaliações, medições de ruído dos setores, para verificar se aquele ruído está ou não dentro do limite de tolerância. Se estiver acima do limite, eu tenho que ter ações, como, por exemplo, enclausurar a fonte geradora. Se eu não conseguir ali diminuir o ruído no ambiente, eu tenho que trabalhar com os equipamentos de proteção individual, os protetores auditivos, os abafadores, certo? Para quê? Para a pessoa não ter perda auditiva, certo? Então, o PPRA, além do ruído, ele vai levantar qualquer agente físico, químico e biológico. Pode ser algum tipo de produto químico que gera névoa, pode ser poeira, que é um risco químico também que pode prejudicar, a parte respiratória do funcionário, pode ser algum tipo de vibração, calor, frio, tudo isso tem que estar dentro do PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, certo? E acompanhado do PPRA, eu vou ter o que? O PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PCMSO, eu tenho que ter as informações bem detalhadas no PPRA, porque o exemplo que eu dei do ruído, se o colaborador está exposto a ruído, tem que usar o protetor auditivo, ele tem que fazer um controle da saúde, para ver se ele está tendo perda auditiva, Então, um dos exames que é requerido dentro do PCMSO, para o colaborador que tem esse tipo de exposição, é o exame de audiometria. Tá? Então, é apenas um exemplo. Se a pessoa tem exposição à poeira, por exemplo, o médico do trabalho, que é quem elabora o PCMSO, ele vai determinar ali alguns exames de raio-x, espirometria, para ver se essa pessoa não tem algum tipo de problema pulmonar ou respiratório. Tá? Então, é importante esses dois programas. O programa de prevenção dos riscos ambientais, é importante que ele seja feito por um profissional de engenharia de segurança, da área de segurança. O PCMSO, obrigatoriamente, ele tem que ser elaborado por um médico do trabalho. Perfeito? Ainda falando, pessoal, de algumas atribuições da CIPA, a CIPA também, ela tem que divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras. Nós sabemos que a NR5 é uma das normas regulamentadoras. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, Então, o Ministério do Trabalho é o órgão que tem a competência de elaborar essas normas. Então, hoje nós temos diversas normas no Ministério do Trabalho. A NR5, ela trata da CIPA, porém nós temos outras normas. E a CIPA tem que ajudar a promover o cumprimento dessas normas. Vamos dar alguns exemplos de outras normas. A NR10, que fala de serviço, de segurança em instalações elétricas, atividades de risco elétrico, que eu tenho que seguir a norma regulamentadora número 10. A CIPA tem que ajudar nesse cumprimento. A NR35, trabalho em altura, a CIPA também tem que promover esse cumprimento. Pessoas que sobem em altura superior a 2 metros ou inferior a 2 metros, que tem risco de queda, tem que seguir a NR35. O funcionário que vai subir em altura, ele tem que utilizar o cinto, ele tem que ter o equipamento de proteção coletiva, mas primeiro ele tem que ter o quê? Um treinamento para saber como sobe, como é que usa o cinto, quais exames que ele tem que fazer uma relação de exames também, de acordo com o programa de controle médico e saúde ocupacional. Então, eu dei exemplo essas duas normas, mas nós temos diversas normas. Não vamos entrar em detalhes, mas é importante que a CIPA ela tem que ajudar a promover o cumprimento dessas normas regulamentadoras, ok? Bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho e normas internas de segurança relativas à segurança do trabalho. Então, tem as convenções coletivas dos sindicatos, de acordo com a classificação da empresa, que a CIPA tem também que saber quais são
como é que funcionam essas convenções, o que está descrito, qual que é as obrigações da CIPA com relação a isso, ok? Importante também, como atribuição da CIPA, participar em conjunto com o SESMIT das análises das causas das doenças e acidentes do trabalho. Além disso, propor medidas de solução dos problemas identificados, certo? Então, eu tenho um acidente de trabalho dentro da organização, eu tenho que investigar. A gente vai mostrar para vocês durante o treinamento como é que é feita essa investigação de acidentes. Então, essa investigação de acidentes, eu tenho que ter uma ferramenta para investigar, um formulário, para colocar os dados do funcionário que acidentou, tempo de empresa, a descrição do acidente, identificar a causa raiz do acidente, por que aconteceu aquele acidente. Qual que é o objetivo da investigação do acidente, gente? O objetivo é evitar a sua repetição. Se eu tenho um acidente dentro da empresa, eu tenho que investigar, achar a causa para ele não voltar a acontecer. Por quê? Se a gente não investiga, acontece um acidente, né? O funcionário escorregou, caiu no chão, quebrou um braço, quebrou uma perna. Por quê que aconteceu aquilo? Algum vazamento de óleo, de água, piso escorregadio. Um exemplo básico, né? Por que tem aquele vazamento? Tem como eu estancar aquele vazamento? Na investigação eu vou achar a causa. E quando eu acho a causa, eu vou ter que ter ações para eliminar aquela causa, para não voltar a se repetir aquele acidente. Então o objetivo é esse. As doenças também, importante, se eu tenho pessoa com algum tipo de doença ocupacional, é importante a CIPA trabalhar em conjunto. Às vezes eu tenho alguma máquina que tem um ruído muito alto, tem alguma pessoa com perda auditiva, uma doença ocupacional, problema de coluna, né? É uma doença ocupacional. Pode ser uma doença ocupacional, né? Às vezes o funcionário também faz outro tipo de atividade fora da empresa e pode sofrer esse dano fora. Mas quando é dentro da empresa, dentro da organização, a CIPA tem que atuar. Tá? Além disso, promover anualmente em conjunto com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Isso, gente, é uma semana falando de prevenção de acidentes. Importantíssimo, né, fazer uma chamada geral para a empresa, mostrando a importância da segurança, mostrando quais as ferramentas tem de prevenção, né? Importantíssimo a CIPA ajudar a organizar essa CIPAT. Tá? Além disso, também participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção a AIDS e outros programas de saúde, né? Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, importante a CIPA participar. Geralmente, esse tipo de campanha é realizado durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, durante a CIPAT. Importante, né, mobilizar as pessoas que trabalham dentro da empresa sobre como prevenir, né, esse tipo de doença sexualmente transmissível. Ok? Bom, pessoal, é importante, né, a gente ressaltar aqui, esse é o primeiro módulo, né? Tá todo o conteúdo programático que a norma pede, nós passamos aí nesse primeiro módulo. Se você assistiu até aqui e teve dúvidas, volta ao vídeo, assista novamente, né, que a gente vai estar trazendo todas as informações necessárias aí para vocês, né, ter um entendimento adequado referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Muito obrigado, a gente se encontra no módulo 2.